Olá, meus queridos juvenis! Hoje vamos estudar mais um tema incrível na nossa escola bíblica. Pegue sua Bíblia, lição e um bloco de anotações e vamos à aula. Acompanhe comigo mais essa maravilhosa aula e vamos aprender juntos. Olá, turma! Bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos mergulhar direto em um texto bíblico que sempre dá um nó na nossa cabeça, mas que é absolutamente essencial, a parábola do credor incompassivo. O nosso objetivo hoje é entender de uma vez por todas essa conexão profunda entre receber a imensa graça de Deus e o nosso dever moral de perdoar as pessoas ao nosso redor. É impossível abraçar o perdão divino sem assumir a responsabilidade cristã que vem junto com ele. Então preparem as Bíblias e o coração, porque esse estudo de hoje é transformador. O nosso roteiro para a aula é bem direto, pessoal. Nós vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a dívida impagável. Depois, a tensão central dessa história. Em seguida, vamos derrubar alguns equívocos modernos. No ponto 4, falaremos da dinâmica da mochila das ofensas. E por fim, como aplicar tudo isso na nossa prática diária. Ponto número 1. A dívida impagável. Bom, para a gente entender o peso dessa parábola, precisamos ver como ela começa. Não é Jesus quem puxa o assunto, é Pedro. Ele chega e pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu vou ter que perdoar? Até 7? É muito interessante porque isso ilustra perfeitamente como nós, seres humanos, adoramos criar uma planilha para misericórdia, né? Naquela época, a tradição dizia que perdoar 3 vezes já estava de bom tamanho. Então, na cabeça de Pedro, perdoar 7 vezes era o auge da generosidade. Nós sempre queremos colocar um limite matemático para a graça. Só que aí Jesus responde com uma história que quebra completamente qualquer calculadora. Ele fala de um servo que devia 10.000 talentos ao seu rei. E para a gente traduzir isso para nossa realidade, estamos falando de 60 milhões. Um talento valia mais ou menos 6.000 denários. E um denário era o salário de um dia inteiro de trabalho. Ou seja, a dívida chegava a absurdos 60 milhões de dias de trabalho. Essa hipérbole genial de Jesus serve para mostrar o tamanho impossível da nossa própria bancarrota espiritual diante da santidade de Deus. Não existe esforço humano capaz de quitar essa conta. Nós estávamos completamente falidos. E é exatamente aqui que a gente toma aquele choque moral. O rei da história, movido por uma compaixão absurda, cancela toda aquela dívida bilionária do servo. Sem renegociação, sem parcelamento, graça pura. Mas, logo em seguida, esse mesmo homem, que acabou de ter a vida salva, encontra um colega que devia a ele míseros 100 denários. 100 dias de trabalho, uma fração quase invisível perto do que ele mesmo devia. E o que ele faz? Numa incoerência assustadora, ele agarra o colega pelo pescoço, joga o cara na prisão e se recusa a estender um mínimo de misericórdia. O que nos leva à parte 2 da nossa aula. Atenção central. Essa história toda não é só uma fábula com uma moral bonitinha no final. É teologia pura sobre como o reino de Deus opera. Existe uma ligação que não pode ser quebrada entre a justificação vertical e a reconciliação horizontal. Receber o perdão de Deus que vem de cima para baixo exige obrigatoriamente que a gente estenda esse perdão na horizontal para as pessoas ao nosso redor. A graça divina não é uma represa onde a água fica parada, ela é um canal. Achar que dá para aproveitar a graça de Deus enquanto a gente age como um juiz implacável com os outros é uma ilusão gigantesca e muito perigosa. É por isso que Jesus conclui a história com um alerta bem duro, dizendo que seremos julgados se não perdoarmos do fundo do coração. E aqui vale a pena a gente olhar para o grego, a língua original. A palavra usada é cardia. O perdão que Jesus está exigindo não é só dar aquele bom dia forçado no corredor da igreja para manter as aparências. Cardia é o centro absoluto da nossa vontade, das nossas emoções e das nossas escolhas. O Evangelho exige uma limpeza profunda dessa amargura de dentro do nosso cardia. Ponto 3. Equívocos modernos. Hoje em dia, tem muita ideia torta circulando por aí sobre o que realmente significa perdoar. Então, vamos deixar as coisas bem claras na nossa aula. Primeiro, perdoar não é fazer vista grossa ou fingir que o pecado está tudo bem. Deus não ignora o pecado. A cruz é a maior prova de que ele leva a justiça muito a sério. Segundo, o perdão não é só uma técnica de terapia emocional para a gente se sentir zen. É uma disciplina espiritual. E terceiro, e super importante, perdoar não significa aceitar abusos calado ou não impor limites. A misericórdia bíblica sempre caminha de mãos dadas com a justiça e a responsabilidade moral. Perdoar é simplesmente não deixar o nosso próprio coração ser consumido pelo desejo de vingança. E para deixar claro que a Bíblia não minimiza a nossa dor, vamos olhar para outra palavra grega que aparece lá no Sermão do Monte, paraptoma. Isso significa um passo em falso, uma ofensa real,
daquelas que quebram a confiança e machucam de verdade. Quando Cristo usa esse termo, ele está reconhecendo que sim, as pessoas erram e isso dói muito. As nossas feridas são legítimas. O Evangelho não pede para a gente fingir que a ofensa nunca existiu, mas ele nos chama a não ficar segurando essa dívida no tribunal do nosso coração. Seção 4. A mochila das ofensas. Para ilustrar como a falta de perdão trava a nossa vida, imagina a seguinte dinâmica com a gente. Cada mágoa que a gente guarda é como se fosse uma pedra pesada que a gente joga dentro de uma mochila nas nossas costas. E a gente vai caminhando. Com o tempo, o peso fica exaustivo, né? A oração esfria, a alegria some. Tem muita gente na igreja que está paralisada espiritualmente, não porque não conhece a Bíblia, mas porque as costas estão quebradas de carregar ressentimento antigo. Perdoar é o ato intencional de abrir essa mochila, pegar a pedra e jogar fora, para finalmente conseguir andar mais leve. Não muda o passado, mas tira o peso indútil do presente. E aí sempre surge aquela pergunta clássica na escola dominical. Mas e se a pessoa não me pedir desculpas? Bom, a maior prova de amor da história aconteceu lá no Calvário. Enquanto estava sendo crucificado, sem que nenhum dos guardas ou líderes pedisse um pingo de desculpas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso nos mostra que o perdão começa no nosso coração mesmo antes do outro se arrepender. A reconciliação entre duas pessoas sempre vai precisar do arrependimento do ofensor, claro. Mas a nossa liberdade interior começa só com a gente, em Deus. O que nos traz ao nosso último ponto, o bloco 5, prática diária. Com toda essa teologia em mente, como a gente transforma isso em prática na segunda-feira de manhã? Aqui vão 3 passos práticos. Passo 1, reconheça a dor. Não finja que não doeu, mas também não deixe a dor sentar no banco do motorista da sua vida. Passo 2, quando estiver difícil perdoar aqueles 100 denários que alguém te deve, lembre imediatamente dos seus 60 milhões que Jesus apagou lá na cruz. Isso acaba com o nosso orgulho na hora. E passo 3, libere a pessoa em oração, peça ajuda do Espírito Santo. O perdão quebra o ciclo da violência e é Deus quem faz o impossível acontecer dentro da gente. E, gente, é fundamental lembrar, perdoar não é apertar um botão e pronto, assunto resolvido. No reino de Deus, o perdão é um estilo de vida contínuo. É decidir todos os dias viver em amor e refletir o caráter de Cristo. A verdadeira medida da nossa maturidade espiritual é justamente como nós lidamos com as pessoas que nos ferem. E isso nos traz para o versículo âncora de tudo isso, lá em Mateus 6,14. Jesus diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. A lógica aqui não é uma barganha. Tipo, Deus só vai me perdoar se eu merecer perdoando o outro. É o contrário. A nossa capacidade de perdoar é a evidência viva, o fruto escancarado de que um dia nós fomos completamente constrangidos e transformados por essa graça escandalosa de Deus. Para encerrar a nossa aula de hoje, fica uma pergunta para refletirmos em silêncio. Quais são as pedras pesadas que nós ainda estamos carregando, teimosamente, nas nossas próprias mochilas hoje? Que a gente não saia desse estudo do mesmo jeito que entrou. Vamos pedir ao Espírito Santo que cure essas áreas, limpe os ressentimentos e nos traga liberdade. Recebemos uma graça que não tem preço. É hora de vivermos libertos. Muito obrigado por acompanharem mais esse estudo com a gente e que a paz de Cristo domine os nossos corações. Graças a Deus por esta aula e te espero no nosso próximo episódio, viu?